de quinta-feira, hoje, dia 19 de outubro, estamos na primavera brasileira, a lua é nova, a temperatura marcando seus 23 graus em São Miguel do Iguaçu, tempo, clima bom, mas que promete ficar abafado hoje. Bem-vindos ao Jornal no Campo. Esse é o nosso programa, tem como objetivo divulgar as raízes do setor agropecuário, explorando as inovações, desafios e oportunidades que moldam o passado, presente e o futuro da agricultura. Adriano Ramos Cardoso, professor universitário, zootecnista e médico veterinário, conversa com a gente. Hoje o assunto é a cadeia leiteira. Bom, como a gente já sabe, não é novidade para ninguém, esse setor, principalmente aqui na nossa micro-região, aos pouquinhos vai desaparecendo. O problema é que afeta muitos pequenos produtores, né, que têm a subsistência e necessitam dessa renda principal ou que acompanha outros pequenos setores na propriedade. Bom, e aí está se discutindo, de modo geral, aqui no oeste do Paraná, a crise da cadeia leiteira. O movimento continua com lideranças do setor da região oeste. Depois do encontro no dia 27 de setembro, né, na Câmara Municipal lá de Toledo, naquele evento, se reuniram com lideranças de Vera Cruz do Oeste para debater a crise pecuária leiteira. Só um exemplo, né, que a gente tem. E nessa audiência pública foi feito um movimento de produtores de leite aqui do oeste do Paraná e apresentou uma carta aberta com pautas e reivindicações. Isso vem acontecendo já há algum tempo, né? Nós tivemos ano passado produtores da nossa região aqui também, fazendo manifestações lá em Curitiba, por exemplo, cobrando também as suas reivindicações, que é um preço mais justo. Só para a gente ter uma ideia, o Paraná é o segundo maior produtor de leite do Brasil, com mais de 4 bilhões de litros, e representa a cadeia produtiva mais importante para os agricultores familiares do estado. O professor Adriano, aqui a gente vai tirar algumas dúvidas, e você que nos assiste pelo Facebook, você que nos ouve pela rádio, vá lá, Facebook, Rádio Jornal São Miguel. Você pode participar com a gente, mandar o seu comentário, sua dúvida, ou também relatar, fazer o seu depoimento da sua situação atual para a gente ter uma noção. Professor, bom dia para você. Adriano, nesse aspecto a gente tem uma questão que é muito relativa, que vai de produtor para produtor, né? A realidade, tudo depende se é pequeno, se é grande, enfim, qual é a circunstância. Mas primeiro, para a gente entender onde que está sendo a grande preocupação hoje do produtor de leite. O governo federal anunciou que tem uma intenção de abrir para importação, e de que forma isso acontecendo, por exemplo, nosso leite sendo exportado aqui para a América Latina, de que forma isso pode atingir todos os produtores, para a gente começar, e aí a gente vai falando dos demais desafios da cadeia produtiva. Bom dia. Bom dia, Cunhasque. Bom dia a todos. É muito complexo a cadeia do leite e já vem problemática há muitos anos. Nós passamos aí por uma crise muito grande, que foi a crise da pandemia. Grande parte do leite produzido, ele é transformado em queijo, mussarela. Existem muitas empresas na nossa região, né? Quando eu falo nossa região, ela abrange o oeste do Paraná, que são empresas que fazem somente a mussarela. Ela não invasa o leite, não faz nem o barriga mole, nem o leite de caixinha, e estritamente parte de queijo. Grande parte dos produtos são produtos, né, derivados de queijo. E esses produtos hoje eles tiveram durante a pandemia uma queda de consumo, em função de que grande parte dos restaurantes, pizzarias, enfim, todas as áreas comerciais alimentícias diminuíram o consumo devido ao fica em casa, né? Então, com isso, nós já tivemos uma crise que vem se arrastando há algum tempo. Dentro dessa crise, já tinha uma crise anterior ainda à pandemia, que se agravou na pandemia. E nos últimos anos tem se diminuído muito os rebanhos leiteiros. Não só diminuído os rebanhos leiteiros, mas nossa região com rebanhos onde, quando o bovino de corte passou a ter um valor mais agregado, que é onde estourou o preço do desmama, indo lá a R$ 3.500, o pessoal começou a investir também, não só na vaca de leite, o pessoal começou a colocar o Nelore, ou animal de corte, em cima do bovino de leite. Isso fez com que, nesse momento, por
alguns meses e alguns anos, nós tivemos aí as cadeias produtivas, onde os produtores optaram botar o corte em cima porque o valor do leite não está sendo agregado. Depois nós tivemos uma alta pós-pandemia, num aumento do valor agregado do leite. Ficou muito bom para todo mundo. Chegou aí na casa dos R$3, R$3,20. E depois disso, quando o pessoal começou a investir novamente na bovinicultura de leite, o pessoal começou quando eu falo investir, é fazer as reformas nos galpões, reforma nas ordenhadeiras, comprar animais, investir em genética, colocar uns semis de qualidade, reprodutores de qualidade, e voltar àquela atividade onde se tinha lá um rebanho que produzia 30 litros, se diminuiu para 19 litros e agora o pessoal teve a tendência de voltar aos 30 litros novamente, porque o preço estava bom, o preço estava agregado. Mas nos últimos anos, nos últimos 2 anos, do ano passado para agora, nós tivemos uma redução no valor considerável do preço do leite. Tanto é que estamos aí na casa de 2,05 no Rio Grande do Sul, 2,19 aqui no Paraná. Ainda tem uma tendência de cair abaixo dos R$2. O preço do leite caindo abaixo de R$2, dependendo da região, dependendo do formato de trabalho de cada propriedade, começa a se tornar quase que inviável produzir o leite, né? Começa a ter apenas produzir para pagar as custas da propriedade, sem ter lucratividade, sem ter investimento, sem ter incentivo. Professor, só abrindo um parênteses, né, que eu fui testemunha de uma situação, fui fazer uma matéria ainda durante a pandemia, e pela primeira vez na minha vida eu vi algo daquele tipo, né? O primeiro produtor, ele precisou em pouco tempo investir muito na tecnificação, sem ter nenhum subsídio para isso, né? Só vivendo do leite, foi obrigado a fazer isso. Acho que foi o primeiro ponto que muitos produtores acabaram aqui na nossa região, falando da nossa realidade, não tem condições, né? Mas o que eu vi naquelas circunstâncias que você estava comentando, que não tinha mais consumo do principal produto, que é o queijo, o produtor estava pagando mais caro nos insumos. Os insumos estavam, o quilo da ração, no caso, estava superando o litro do leite pela primeira vez. Então, assim, você imagina o impacto que isso causa, porque a margem sempre foi pequena. Agora, trabalhar com prejuízo, aí já é uma situação que realmente muda a configuração. E aí a gente passa por esse momento, que é importante a gente pegar essa linha do tempo, passa por esse momento de estabilidade, com melhora, e aí todo mundo passa a investir de novo. Nesse meio tempo, eu acho que uma coisa positiva que tivemos foi o investimento novamente nas pastagens, que ajudou o produtor a lidar um pouco esse custo alto de produção. Mas por outro lado, o preço voltou a cair, e aí a gente voltou praticamente a sensação do produtor nesse momento é voltar a estaca zero. Então, essa foi a primeira pergunta que tu fizeste, né? Aí a questão de importação de leite. Então, hoje nós temos aí sim uma entrada muito grande do leite em pó. Então, muitos dos leites que nós consumimos hoje são leites reconstituídos, leites que acabam sendo reprocessados e transformados no leite de caixinha. Dificilmente esse material ele não vai para a produção de queijo, né? Então, nós temos que pensar que nossa região é uma região que realmente tem que se olhar muito para esse lado, porque nós temos vários laticínios, e nos últimos anos, se nós pegarmos aí dentro da cadeia produtiva leiteira, dentro das ADAPAR, nós vamos ver a quantidade de animais que diminuiu desse contexto, e animais que não estarão, porque os produtores continuaram ainda colocando genética de animais de corte, que esse aí não vai voltar para ser leite. Esse material não volta. E como o ciclo é muito longo, se demora muito tempo para retornar aquela viabilidade. E se não se pensar num conjunto, daqui a pouco não vai ter esse produto nobre que nós temos principalmente na nossa região. É um desafio grande. Bom, e qual que é a perspectiva agora a partir desses movimentos? Se o governo chegar a confirmar que é o que deve fazer, abrir para exportação, para importar o nosso leite, né? Mandar o nosso leite para fora do país, aqui na América do Sul, porque é diferente. Quando a gente tem essa perspectiva no soja, aberta a importação, a mandar para fora, né? A gente tem uma noção diferente, né? A gente tem um ganho diferente.
Por que com o leite isso não acontece? Na verdade, houve um meio de campo ali para se tornar um país importador, para poder auxiliar essa questão da diminuição um pouco do produto leite nas prateleiras. Mas, enfim, está faltando leite no mercado. Grandes empresas, elas já dataram que falta leite no mercado para processar, então viria a importação de leite de fora, ajudaria no consumo do leite, né, que é o leite líquido, e esse leite que nós temos no mercado se transformaria em subprodutos, né, principalmente no queijo. E isso é um problema muito sério, porque essa importação de leite que vem de fora, tu veja, nós importamos leite principalmente da Argentina, e a Argentina a gente sabe que é um dos grandes compradores de leite da Nova Zelândia. Então é um produto que vem, que é repassado para nós. Imagina o custo, por que não comprar direto, né? Mas tem o lado do produtor, que é esse lado aí que, se mantesse um preço do leite em torno de R$ 2,50, ficaria muito bom o preço na prateleira, né, no supermercado, ficaria muito bom o preço para o produtor rural, e as empresas poderiam trabalhar de uma forma que é onde conseguisse equilibrar suas contas. Isso ficaria bom para todo mundo. Claro, uma média de valores. Agora, abaixo de R$ dificilmente consegue se trabalhar. Vai continuar novamente aquela diminuição de produção desse produto, e vai ter que estar entrando esse leite em pó de fora, e nós não vamos conseguir suprir nossas necessidades. O que a cadeia produtiva tem que fazer é pressionar o governo para uma ação rápida, ágil. Nada de ficar daqui 3 meses, 6 meses. 6 meses é decretado falência. Muito produtor está esperando que deixe um temporal para cair a cobertura, para ele poder dizer assim, não, agora eu vou parar com leite. Isso não pode acontecer. É um produto que ele demanda mão de obra, demanda agricultura familiar. Isso é muito importante no nosso estado. Sucessão familiar, além de que todo esse produto, tudo isso que é utilizado na produção do leite, na criação desses bovinos, faz uma gestão dentro dos municípios, dentro das agropecuárias, cooperativas, gente trabalhando. Imagina hoje as grandes empresas do leite tendo que demitir funcionário porque não tem produção de leite. Olha o tamanho, olha a custa e a perca de incentivos fiscais que nós temos numa região onde se diminuiu a produção leiteira. A gente então tem que pensar numa alternativa, que na minha cabeça a única coisa que vem é subsídio, que o governo poderia pensar nesse caso, se abrir para essas grandes empresas, pensar numa forma de subsidiar, né, o pequeno produtor ou os produtores de leite na cadeia geral, para estimular, né, continuar estimulando a produção. Criar algum programa nesse sentido. Porque aí o que acontece? A gente passa a ter uma cadeia pelo menos estabilizada nesse aspecto. Agora, não vejo, não sei você, professor, que está dentro da área, não vejo um estímulo desse tamanho, ou o governo com capacidade para fazer um estímulo desse tamanho. Isso é pauta para horas, né? Sentar, botar no papel, achar as pontas e as saídas, e fazer umas ações rápidas, e não pensar em questões políticas, mas questão econômica. Exatamente. Questão deixar a parte partidária de lado e resolver o grande problema nosso, que é essa questão de como nós vamos manter um preço que fique bom para o produtor, bom para a população, e que nós conseguimos manter as nossas agroindústrias. Muito bem, professor. Muito obrigado por esta manhã de conhecimento. Falamos sobre a cadeia do leite, nosso jornal no campo, trazendo as principais discussões, os principais temas nesse assunto hoje para o Jornal da Manhã. Muito obrigado, professor. Um abraço a todos, até terça-feira que vem. Muito bem, vamos seguir com o Jornal da Manhã, e depois deste assunto, realmente ficam muitas arestas, como o professor disse, né, para se discutir e para se levar. Conversamos aqui com Adriano Ramos Cardoso, professor universitário, zootecnista e médico veterinário, que sempre traz esclarecimentos nesse sentido e ajuda a gente a discutir os principais temas do agronegócio e do campo da nossa região. 7h mais 19. Daqui a pouquinho a gente volta com mais aqui no Jornal da Manhã.
Você ouviu no Jornal da Manhã. Jornal no Campo. Oferecimento: Nativa Agropecuária, Agroquim e FAG.